Está no ar, pela Mundial, programa Jornadas, com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas, com Cristina Long. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre as pessoas que travam, as pessoas que são travadas com a própria vida, na vida em todos os sentidos. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira, você vai amar. Pessoal, lembrando que esse site, ele é meu, e esse site eu fiz ele com muito carinho para ajudar você na sua orientação. Então, se você tem dúvidas, se você está passando por algum momento na sua vida onde você precisa de uma ajudinha extra para entender a situação, esse site vai te ajudar muito. Então, taroterapiaonline.com.br. Hoje nós estamos lá com uma super promoção que é a seguinte: você entrando hoje, comprando qualquer crédito, você vai ganhar 50% de bônus. Ou seja, não importa quanto você compre, você vai ganhar o dobro. Então, gente, entra lá no site, descubra logo essa promoção, escolha lá um dos nossos consultores que realmente você vai ser ajudado com muito carinho. Então, taroterapiaonline.com.br. Bom, a pessoa travada, né? Quem é a pessoa travada? Será que você é uma pessoa que trava na vida? Você é uma pessoa que está tentando tanto conseguir as coisas e não consegue? É o seguinte, pessoas que têm travas são pessoas que foram travadas. Isso é muito importante você entender, não é um defeito seu. Você, na verdade, está travado porque você não está conseguindo compreender como se soltar. Por que uma pessoa trava, gente? Por que uma pessoa chega ao ponto de não conseguir se expressar, de não conseguir realizar as coisas que deseja? Por que a pessoa não consegue? Por que a pessoa simplesmente deseja tanto, mas não sai? Então, o que acontece? Essa pessoa que é travada é uma pessoa que tem um lado emocional que está desorganizado. E por que o lado emocional de uma pessoa se desorganiza? Você já parou para pensar? Esse é o X da questão. Gente, a pessoa trava porque um dia na vida dela, ela muitas vezes, uma vez ou muitas vezes, ela ouviu coisas a respeito de si mesma que não foram boas. Ou ela ouviu muitas coisas a respeito da vida e de outras pessoas que fizeram ela sentir medo. Então é a pessoa que ela, na verdade, muitas vezes, ela sabe na mente dela o que ela deveria fazer, mas ela não tem a coragem suficiente para fazer o que necessita. É muitas vezes uma pessoa que sabe muito bem coisas na teoria, mas que fica presa. É também uma pessoa que muitas vezes se inferioriza. O que é se inferiorizar? É a pessoa que acredita, né, que passou a acreditar um dia na vida que ela precisa ser muito humilde, que ela precisa ser boazinha, que ela precisa ser quietinha, que, sei lá, Deus ou alguém um dia vai dar algo para essa pessoa, algo importante. Gente, não funciona assim. A pessoa que trava, ou que está travada, ou que sempre foi travada, é uma pessoa que não consegue, porque dentro dela, como eu disse aqui antes, foi criada essa sensação de que ela não pode, de que ir além é perigoso, de que conseguir mais coisas na vida é ruim. Então, quando essa pessoa tem essa memória, digamos assim, desse perigo, o que acontece? Ela não vai, ela trava. Por quê? Porque ela simplesmente sente dentro dela que ir é perigoso. Tem gente que às vezes, quando você fala para a pessoa, por exemplo, treinar algo simples como agradecer, a pessoa não consegue, a pessoa ela dá vontade de chorar, ela trava de um jeito que realmente aquilo paralisa a vida dela. Então,
Uma das coisas que influencia muito nessas travas é o histórico que nós vivemos na nossa infância. E esse histórico, ele vem da nossa família na grande maioria dos casos. E, gente, eu não estou falando que é pra você, porque uma das travas também que as pessoas colocam logo de começo, assim, quando a pessoa tá tentando entender, é que elas acham que quando a gente fala da família, a gente está desonrando a família. Não estamos, nós estamos observando juntos o que aconteceu na família. E o que aconteceu normalmente é que os nossos pais, as pessoas que nos criaram, não tiveram educação emocional. Então eu te pergunto, você teve educação emocional? Teve alguém na sua infância que quando acontecia alguma coisa, a pessoa te ensinava adequadamente como reagir a uma situação, como responder de modo emocionalmente bem-sucedido a uma coisa que aconteceu com você? Provavelmente não. Então o que a gente aprende? A gente aprende na infância que de repente quando acontece alguma coisa, a gente tem que ficar com raiva, ou a gente tem que ficar revoltado, ou a gente já tem que achar que tem um culpado, que é o governo, que é a crise, que somos inferiores, que é um problema, que os pobres, que as pessoas que têm uma certa uma certa característica têm. Então o que acontece? A gente aprende quando a gente é pequeno a reagir de modo emocional errado. Então, quando a gente tem um pai e uma mãe que não teve educação emocional, e gente, é muito simples, a pessoa não teve educação emocional porque ela não teve a oportunidade de aprender com pessoas que também sabiam. Então, os seus pais, eles aprenderam com os seus avós, e eu pergunto novamente, os seus avós sabiam emocionalmente se comportar quando algo acontecia? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito comum, que é um dos mais comuns que acontece, que infelizmente atrapalha muitíssimo a vida das pessoas, que é o seguinte: quando algo acontece de ruim com alguém, por exemplo, quando alguém tem uma discussão com um colega, por exemplo, o que acontece? Essa discussão traz uma chateação, essa discussão traz uma sensação de perda de algo, porque também as pessoas brigam muito, elas não querem perder, elas querem sempre ter razão. Enfim, traz lá uma questão emocional na pessoa. É natural, normalmente, mas é errado, não é o ideal, mas acaba sendo natural porque fica meio que automático, que essa pessoa, com esse sentimento, aquilo que ela está vivenciando, ela espalhe isso ao redor dela. O que é espalhar ao redor dela? Ela geralmente brigou ali com um amigo, uma amiga, aí ela encontra mais tarde com o namorado ou com a mãe, e aí ela já trata o namorado ou a mãe de uma forma meio áspera, porque ela tá com raiva, ou de uma forma meio estúpida, ou de alguma coisa, de algum jeito ainda que inadequado. Então, o que acontece? Eu costumo chamar isso de colocar tudo numa mesma panela. As pessoas misturam todos os assuntos. Então, se a pessoa está emocionalmente desorganizada em uma situação na vida dela, ela tem a tendência a passar isso para outras situações. E isso é um grande problema. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas, quando fazem isso, elas misturam tudo. E quando a pessoa mistura tudo, significa que ela não tem a educação emocional de perceber que aquilo que ela está vivenciando é pontual. Agora, quando ela já mistura, então você começa a discutir com uma pessoa, uma coisa, um ponto, ela já pega e aproveita para falar de outras coisas que não tem nada a ver com aquele assunto. Isso é falta de educação emocional. Isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender. Então, se você não aprendeu, é uma das características que faz com que você não avance na sua vida. Porque se você mistura tudo, se você desorganiza tudo na sua mente, você não vai. É comum, por exemplo, as pessoas que acham que tudo é contra elas, acham que tudo é pessoal. Então, elas chegam no trabalho e elas têm uma cara feia de alguém, por exemplo. Em vez de elas pararem e perceberem que talvez aquela cara feia, porque aquela pessoa teve alguma questão na vida dela naquele momento, ou está com dor, ou está chateada, ou está preocupada, ou algo assim. O que essa pessoa que está emocionalmente resolvida faz? Traz para o lado pessoal, já acha que a fulana ou fulano está contra ela, não gosta dela, já mistura tudo. Então, gente, quando a gente não sabe
separar as coisas e a gente mistura tudo e a gente faz essa grande salada emocional, a gente tem a tendência de utilizar todo o nosso tempo emocional e livre, né? Aquele tempo do pensamento, onde a gente deveria estar pensando coisas boas e positivas, a gente tem a tendência de ficar gastando esse tempo ruminando essas coisas que não tem nada a ver, que não te levam a lugar nenhum. Então, essa é uma característica de uma pessoa emocionalmente desorganizada. E a pessoa que trava, ela é muito pior, ela simplesmente não avança, ela não consegue, ela paralisa, ela prefere ficar calada, ela prefere ficar quieta, ela prefere não dar a opinião dela. Por quê? Porque ela não sabe se expressar, ela não sabe se colocar. Ela acha sempre que dar a opinião dela significa que vão vir contra e ela não sabe lidar com aquilo que é contra. Ela não sabe lidar com a situação, ela não sabe se expressar, ela não tem tato, ela não aprendeu, essa pessoa não aprendeu a se colocar adequadamente dependendo de cada situação. Ela usa uma régua só, onde ela utiliza o mesmo modo de agir com todo mundo. Quando a pessoa faz isso, ela tem um grande problema, porque ela vai ter problemas com pessoas, porque as pessoas são diferentes. Então é importante entender como funciona nessa situação. Lá no consultório, quando as pessoas chegam lá para fazer o processo terapêutico das 10 semanas, que é esse processo que eu sempre falo aqui na rádio de transformação emocional, é uma transformação emocional porque eu trabalho de dentro para fora com você, principalmente com as ferramentas da programação neurolinguística, onde eu vou lá dentro de você e mudo as memórias do medo, as sensações, então a pessoa passa a viver sem medo, viver sem aquela sensação de apreensão, viver sem aqueles fantasmas na mente. O que acontece? A pessoa passa a entender que o outro é simplesmente o outro e que ok ser você diferente do outro. Agora, quando a pessoa não tem essa segurança emocional, ela não tá ok com isso. Ela quer ser algo para que agrade o outro. Ela quer ganhar do outro aquela estrelinha de bom comportamento, de bom menino, boa menina. Então, fazendo assim, a pessoa acredita que ela é aceita. E por causa disso, ela evita não ser aceita. E como ela evita não ser aceita, ficando quieta, não se expressando, fazendo tudo certinho. Isso também é uma super trava, gente. É importante entender que essa é uma trava e é uma das maiores que existe. Então, nesse processo de 10 semanas, a gente tira todas essas travas, você vai entender como se colocar na sua vida. Eu vou te ensinar ferramentas poderosíssimas de programação neurolinguística para você se sair bem emocionalmente em todos os sentidos. Vou te ensinar como conquistar o que você deseja. Então, anota aí o nosso WhatsApp, manda um oi pra gente, a minha secretária vai te enviar as informações de como funciona esse processo das 10 semanas. Gente, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9696577748. Então, repetindo, 9696577748. O telefone lá do consultório é 4327-4301. 4327-4301. O meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações dos meus atendimentos, tem as informações do meu livro, Anjos e Mentores, que eu escrevi contando sobre a minha história com os anjos, com o mundo espiritual, que é muito bacana de entender. Tem também as informações sobre as viagens que eu faço. A nossa próxima viagem será na verdade, eu tenho uma viagem agora em abril, mas essa já não tem mais vagas, que é para a Índia. Mas a próxima viagem, que ainda tem vaga para você ir comigo, é ao Egito em junho. Então, se você gostaria de ir ao Egito comigo, o Egito é fabuloso, eu já fui várias vezes, eu vou todos os anos, vou continuar indo. Então, lá no Egito, a gente vai conhecer os principais templos, fazer vivências. Gente, fazer um cruzeiro maravilhoso no Rio Nilo é super seguro. A viagem está super facilitada. Então, tem lá no meu site, na agenda. Ou, se você preferir, você entra no site direto, que é um site exclusivo para isso, que chama jornadas.tour.br. Nesse site Jornadas, que é jornadas no plural, tem todas as informações de todas as minhas viagens. Então, tem a informação da próxima, que será ao Egito. Nós temos Machu Picchu em setembro e nós temos China. Olha que legal, gente. China em novembro. Já pensou você na China? Comigo, eu vou te acompanhar na viagem do começo ao fim. Lá nós teremos tempo suficiente para fazer muitas coisas. Então, entra lá no site jornadas.tour.br. Gente, hoje aqui eu estou falando sobre desenvolvimento pessoal, no sentido de que você precisa ficar
livre emocionalmente para conquistar o que você deseja. Quando eu digo conquistar o que você deseja, eu digo conseguir viver plenamente. O que é viver plenamente? É conseguir ser você. Quando você consegue ser você, você sabe se colocar, você consegue observar melhor, você aprendeu emocionalmente como se organizar. Quando a pessoa é desorganizada emocionalmente, dentro dela, ela tem sensações mal organizadas, mal colocadas. Essas sensações fazem com que ela reaja a situações de forma inadequada. Então, por exemplo, pessoas que se defendem muito, que ficam se justificando muito, pessoas que ficam o tempo todo cheio de armas nas mãos, são pessoas que dentro delas, elas têm uma sensação de que se elas não se protegerem, e é algo bem inconsciente, pessoal, elas têm uma sensação de que se elas não se protegerem, elas vão perder algo muito importante. Essa sensação, ela foi criada um dia, porque provavelmente a pessoa realmente ao se expor de uma forma livre, geralmente quando era criança, a pessoa sofreu alguma coisa lá que foi pesada, então ela aprendeu a se fechar. Ou a pessoa que, por exemplo, ela tem medo de se expressar, porque ela acha que quando ela se expressar, ela vai ser com certeza retalhada, ela vai ter pessoas indo muito contra. E na verdade, isso vem de uma sensação onde provavelmente também lá na infância, quando ela falava, quando ela se expressava, vinha alguém corrigir assim na hora, na lata. Então a pessoa, ela tomava uma cacetada na lata. Então o que acontece? A pessoa, ela aprendeu emocionalmente que tudo que ela falava não servia. Então ela também aprendeu um modelo onde tinha que ser um bom menino, uma boa menina, e ser um bom menino e uma boa menina naquele aprendizado errado que ela teve era simplesmente concordar com todo mundo, era simplesmente ser boazinha ou bonzinho, fazendo tudo da melhor forma possível, sendo um bom trabalhador, sendo humilde, querendo pouco, não querendo demais. Então são ideias equivocadas que você aprendeu e que fazem você ficar travado. Eu tive esses dias uma pessoa que travou, por exemplo, quando começou a aprender coisas novas e aí de repente se viu, não foi nem comigo, foi um curso que essa pessoa fez e ela se viu de repente com com um modo de ver a vida totalmente diferente. Essa pessoa simplesmente travou. Por quê? Foi totalmente contra tudo aquilo que ela já tinha aprendido na vida. E aí eu disse para essa pessoa, olha, quem disse para você que se você ouvir o que a outra pessoa disse, que se você simplesmente tentar entender como uma observadora ou como uma cientista, quem disse para você que você precisa simplesmente concordar 100%? Ela tinha na ideia de que se ela ouvisse, ela precisaria concordar, ou se ela ouvisse, ela já estaria aceitando. Gente, são ideias equivocadas. É por isso que muita gente que religiosamente é muito fanática, ela não quer nem ouvir falar de outra coisa, porque ela foi criada a ideia dentro dessa pessoa de que ouvir pode fazer ela ser simplesmente sugada, digamos assim, para uma outra coisa. E não é nada disso. Nós temos livre-arbítrio, eu posso ouvir e eu posso não concordar, eu posso ouvir e eu posso concordar com uma parte. Então, quando a pessoa emocionalmente ela não sabe se colocar nas situações, ela corre esse risco de não fazer nada. Por quê? Porque ela acredita equivocadamente na mente dela de que ela não pode, não deve nem participar. Agora, volto a falar para vocês, participar não significa concordar. Eu posso simplesmente entender algo e eu posso, se eu quiser, descartar tudo que eu ouvi. Eu posso concordar ou eu posso não concordar? Eu posso concordar com uma parte. Se eu estou entre amigos e vem uma ideia nova, um projeto, seja o que for, eu posso concordar até onde for confortável para mim. Agora, essas pessoas que não aprenderam a lidar emocionalmente com essas situações, elas preferem se esquivar, porque na cabeça delas, elas então não estão correndo algum risco. Então, gente, todo esse aprendizado emocional é literalmente um aprendizado. Se você não soube
não aprendeu a lidar emocionalmente com as questões, infelizmente você fica preso, infelizmente você não consegue ir muito além. Você pode até saber na teoria, mas você não tem essa sensação dentro de você que você pode. E essa sensação eu vou criar dentro de você, trabalhando a sua emoção, tirando de você os seus medos, as suas frustrações, as suas sensações de incapacidade, que também foram criadas de forma errônea. E você vai passar a ser você. E eu vou te ensinar ferramentas poderosas de como conquistar aquilo que você deseja. Gente, olha lá nos depoimentos, meu site é cristinalong.com.br. Lá nos depoimentos as pessoas contam o que aconteceu com elas, as transformações. É muito bacana. Eu há 20 anos trabalho como terapeuta, esse ano faz 21 anos. Então, é muito bacana o que pode acontecer com você. Então, entra lá no site cristinalong.com.br. Ou manda pra gente um oi no nosso WhatsApp. A gente não atende o WhatsApp, somente o WhatsApp mesmo. Manda um oi lá pra gente que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo. É 9696577748. Então, repetindo, 0 operadora 11, né, gente? 9696577748. E o telefone lá do consultório é 4327-4301. 4327-4301. Você pode ligar entre 9 e 18. Gente, e eu quero trazer um recadinho para vocês aqui hoje, uma dica. Você que precisa fazer o seu imposto de renda de pessoa física e não sabe como, não gosta, não tem saco, não tem tempo, eu vou indicar para você o Marco. O Marco é um amigo meu e ele está ajudando as pessoas que precisam fazer esse imposto e por um preço bem baratinho, é bem bacana, ele faz rapidinho para você. Então manda um WhatsApp para ele, me pergunta como que funciona lá as informações que você precisa passar para ele. Então o WhatsApp do Marco para fazer o imposto de pessoa física é 0 operadora 11 9 8141-5963. Então, 98141-5963. Então, fica aí a dica, hein, gente? Bom, falar publicamente, falar numa reunião, falar entre amigos, se expressar livremente, ter aquela sensação de gostosura dentro da gente, aquela sensação que a gente sente de que, poxa, eu sou bacana, eu sou legal, eu consigo me expressar, eu consigo me colocar. É uma sensação, gente, que não é todo mundo que tem, porque os modelos que nós tivemos na infância geralmente nos prenderam. Agora, a gente pode se soltar e pode continuar honrando tudo que eu tive no meu passado. Eu não preciso menosprezar ninguém, não preciso achar que se eu for criar um novo modelo de atuação emocional, eu preciso desprezar o que eu aprendi. Não, eu preciso simplesmente peneirar. Descobrir que algumas coisas não servem e ok, e entender que só não tive melhores aprendizados porque também as pessoas não tinham condições de me dar melhores aprendizados, mas eu posso peneirar e usar outros aprendizados de outras pessoas. Gente, pessoas emocionalmente bem resolvidas, elas são abertas a novidades, elas são abertas a entendimentos, elas buscam informações. Então, você também pode ser uma pessoa bem resolvida, bem sucedida, uma pessoa que manda muito bem na sua vida. Eu vou fazer esse processo emocional com você, que é transformador. Então, 9696577748, 9696577748. Manda um oi pra gente, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo, que realmente vai fazer uma grande transformação. Gente, dá pra tirar trava, dá pra tirar ansiedade, dá pra trabalhar com vícios, dá pra trabalhar com medos. Eu trabalho muito bem com crianças, assim, crianças, inclusive, 5 sessões bastam, geralmente. Crianças com muito medos, com muitas sensações ruins. Olha, criança é rapidinho de tratar. Por quê? Porque eu vou lá no inconsciente, eu trabalho com a programação neurolinguística, que trabalha com imagens legais na mente, que trabalha com histórias. A pessoa nem percebe por que ela mudou. É simples assim. Então, 9696577748 e 4327-4301. Lembrando, gente, que tem os meus vídeos lá no YouTube, se inscreve no meu canal, tem muita coisa bacana pra você, faz sua pergunta que eu vou responder lá no YouTube pra você. E também agora, último recadinho, lembrando que lá no site Tarot Terapia Online, hoje, especialmente hoje, você tem 50% de bônus. Se você comprar qualquer crédito, você vai ganhar mais 50%. Então, Tarot Terapia Online. E o nosso WhatsApp, 9696577748. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Bom dia.
O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação.